Mímico Tagarela apresenta, por Miguel de Cervantes, Dom Quixote de la Mancha, capítulo 1, que trata da condição e exercício do famoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha. No lugar de La Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia não há muito um fidalgo, dos de lança encabido, adarga antiga, rocim franco e galgo corredor. Passadio, olha seu tanto mais de vaca do que de carneiro. As mais das ceias, restos da carne picados com sua cebola e vinagre, aos sábados outros sobejos, ainda somemos lentilhas às sextas, algum pombito de crescença aos domingos, e consumiam 3/4 do seu haver. O remanescente levavam no saio de velarte, calças de veludo para as festas com seus pantufos mesmo, e para os dias de semana o seu velório do mais fino. Tinha em casa uma ama que passava dos 40, uma sobrinha que não chegava aos 20 e um moço da pousada de porta fora, tanto para o trato do rocim como para o da fazenda. Orçava na idade o nosso fidalgo pelos 50 anos. Era rijo de compleição, seco de carnes, enxuto de rosto, madrugador e amigo da caça. Querem dizer que tinha o sobrenome de Quijada ou Quesada, que nisso discrepam alguns tanto os autores que tratam da matéria. Ainda que por conjecturas verossímeis se deixa entender que se chamava Quijana. Isso, porém, pouco faz para a nossa história. Basta que, no que tivemos de contar, não nos desviemos da verdade nem um tio. É, pois, de saber que esse fidalgo, nos intervalos que tinha de ócio, que eram os mais do ano, se dava a ler livros de cavalarias com tanta afeição e gosto que se esqueceu quase de todo o exercício da caça e até da admiração dos seus bens. E a tanto chegou a sua curiosidade e desatino nesse ponto que vendeu muitos trechos de terra e semeadura para comprar livros de cavalaria que ler, com o que juntou em casa quantos pôde apanhar daquele gênero. Dentre todos eles, nenhuns lhe pareciam tão bem como compostos pelo famoso Feliciano de Silva, porque a clareza de sua prosa e aquelas intrincadas razões suas lhe pareciam de pérolas. E mais ainda quando chegava a ler aqueles requebros e cartas de desafio, onde em muitas partes achava escrito a razão da sem-razão, que a minha razão se faz, de tal maneira a minha razão enfraquece com que a razão me queixo da vossa formosura. E também quando lia os altos céus que de vossa divindade divinamente com as estrelas vos fortificam e vos fazem merecedora do merecimento que merece a vossa grandeza. Com essas razões, pedia o pobre cavaleiro o juízo, e desvelava-se por entendê-las e desantrar-lhes o sentido, que nem o próprio Aristóteles o lograria, ainda que só para isso ressuscitasse. Não se entendia lá muito bem com as feridas de Dom Belianes, dava e recebia por imaginar que, por grandes facultativos que o tivessem curado, não deixaria de ter o rosto todo o corpo cheio de cicatrizes e costuras. Porém, louvava no autor aquele acabar do seu livro com a promessa daquela inacabável aventura, e muitas vezes lhe veio o desejo de pegar daquela pena e finalizar ele coisa ao pé da letra, como ali se promete, e sem dúvida alguma o fizera, e até o sacar à luz de outros maiores e contínuos pensamentos. Teve muitas vezes testilhas com a cura do seu lugar, que era um homem douto, graduado em Sigüenza, universidade famosa, sobre a qual tinha sido o melhor cavaleiro, se Palmerim da Inglaterra ou Amaldes de Gaula, mestre Nicolau, barbeiro do mesmo povo, dizia que nenhum chegava ao cavaleiro do Febo, e que, se algum lhe se podia comparar, era Dom Galaor, irmão de Amaldes de Gaula.
o qual era para tudo e não cavalheiro melindroso, nem tão chorão como seu irmão, e que em pontos de valentia não lhe ficavam atrás. Em suma, tanto naquelas leituras se enfrascou que passava as noites em claro e os dias em escuro, e assim, do pouco dormir e do muito ler, se lhe secou o cérebro, de maneira que chegou a perder o juízo. Encheu-se-lhe a fantasia de tudo o que achava nos livros, tanto de encantamentos como de pendências, batalhas, desafios, feridas, requebros, amores, tormentas, disparates impossíveis, e assentou-se de tal modo na imaginação ser verdade toda aquela máquina de sonhadas invenções que lia, que para ele não havia história mais certa no mundo. Dizia ele que Cid Rui Dias fora muito bom cavaleiro, porém que não tinha que ver com o cavaleiro da ardente espada, que de um só revés tinha partido pelo meio 2 ferros e descomunais gigantes. Melhor estava com Bernardo del Capio, porque Roncesvalles havia morto a Roldão, o encantado, valendo-se da indústria de Hércules quando afogou entre os braços Anteu, filho da terra. Dizia muito bem o gigante Morgante, porque, apesar de ser daquela geração dos gigantes que todos são soberbos e descomedidos, só ele era afável e bem criado. Porém, sobre todos estava bem com Reinaldo de Montavão, especialmente quando o via sair do seu castelo e roubar quantos topava, e quando além de se apossou daquele ídolo de má forma, que era de ouro maciço, segundo refere a sua história, para poder pregar um bom par de pontapés no traidor Galalão. Dera ele a ama e de crenças a sobrinha. Afinal, rematado já de todo juízo, deu no mais estranho pensamento nosso cavalheiro Dom Quixote, em que já caiu louco algum no mundo, e foi parecer-lhe conveniente e necessário, assim para o aumento de sua honra própria, como para proveito da República, fazer-se cavaleiro andante, e ir-se por todo o mundo com suas armas e cavalo à cata de aventuras, e exercitar-se em tudo que tinha lido que se exercitavam os da andante cavalaria, desfazendo todo o gênero de agravos e pondo-se em ocasiões e perigos, donde levando-os a cabo cobrasse perpétuo nome e fama. Já o coitado se imaginava coroado pelo valor do seu braço, pelo menos com o império de Trapisonda, e assim, com esses pensamentos de tanto gosto levado do enlevo que neles trazia, se deu pressa a pôr por obra o que desejava. E a primeira coisa que fez foi limpar umas armas que tinham sido dos seus bisavós e que, desgastadas de ferrugem, jaziam para um canto, esquecidas havia séculos. Limpou-as e consertou-as o melhor que pôde, porém viu que tinham uma grande falta, que era não terem selada de encaixe, senão só o morrião simples. A isso, porém, remediou sua habilidade. Arranjou com papelões uma espécie de meia selada que encaixava com o morrião, representando a selada inteira. Verdade é que para experimentar se lhe fazia forte e poderia com uma cutilada. Sacou a espada e lhe atirou as duas. Com a primeira para logo desfez o que tinha levado uma semana a arranjar, e não deixou de parecer-lhe mal a facilidade com que dera cabo dela. E para forrar-se a outra que tal, tornou a corrigi-la, metendo-lhe por dentro umas barras de ferro, por modo que se deu por satisfeito com sua fortaleza. E, sem querer aventurar-se às mais experiências, a despachou, e teve por selada de encaixe as mais finas. Foi-se logo a ver o seu rocinho, dado tivesse mais quartos que R$1, e mais taxas que o próprio cavalo de Gonela, que tantum per liset ossa fuit. Pareceu-lhe
que nem Bucéfalo de Alexandre, nem o Babieca do Cid tinham a ver com ele. 4 dias levou a cismar que nome lhe poria, porque segundo ele a si próprio dizia, não era a razão que um cavalo de tão famoso cavaleiro, e ele mesmo de si tão bom, ficasse sem nome aparatoso. Barafustava por lhe dar um que declarasse o que fora antes de pentecer a um cavaleiro andante. Pois era coisa muito de razão que, mudando seu senhor de estado, mudasse ele também de nome, e o cobrasse famoso e de estrondo como convinha a nova ordem e o exercício que já professava. E assim, depois de escrever, riscar e troscar muitos nomes, juntou, desfez e refez na própria lambança outros, até que acertou em apelidá-lo Rocinante, em nome do seu conceito, alto, sonoro, significativo, que havia sido quando não passava de um rocim antes do que o presente era, como quem dissesse que era o primeiro de todos os rocins do mundo. Posto a seu cavalo, nome tão contento, quis também arranjar outro para si. Nisso gastou mais 8 horas e ao cabo disparou em chamar-se Dom Quixote, do que, segundo dito fica, tomaram ocasião alguns autores dessa verdadeira história para assentarem que se devia chamar Quijada e não Quesada, como os outros quiseram dizer. Recordando-se, porém, que o valoroso Amaldes não contenta-se em chamar-se Amaldes, sem mais nada, acrescentou o nome com o teu reino e pátria para torná-la famosa, e assim se nomeou Amaldes de Gaula. Assim quis também ele, como bom cavaleiro que era, acrescentar o seu nome e o de sua terra e chamar-se Dom Quixote de la Mancha, com o que, a seu parecer, declarava muito ao vivo de sua linhagem e pátria, a quem dava honra com tomar ela o sobrenome. Assim, limpas as suas armas, feita o morrião, selada, posto o nome ao rocim e confirmando-se a si próprio, julgou-se inteirado de que nada mais lhe faltava, senão buscar uma dama de quem se namorar, que andante cavaleiro sem amores era árvore sem folhas nem frutos, e corpo sem alma. Dizia entre si, demos que, por mal dos meus pecados ou por minha boa sorte, me encontro por aí com algum gigante, como de ordinário acontece com os cavaleiros andantes, e o derribo de um golpe ou parto em 2, ou finalmente o venço, e Rondo não será bem a quem mandá-lo apresentar para que ele se lance de joelhos aos meus pés da minha preciosa senhora e lhe diga com voz humilde e rendida: eu, senhora, sou o gigante Caraculiambro, senhor da ilha Malindrania, a quem venceu em singular batalha o jamais dignamente louvado cavaleiro Dom Quixote de la Mancha, o qual me ordenou que apresentasse perante vossa mercê, para que vossa grandeza disponha de mim como for servida. Como se alegrou o nosso bom cavalheiro de ter engendrado esse discurso, e especialmente quando atinou com quem pudesse chamar sua dama. Foi o caso, conforme se crê, que num lugar perto do seu havia certa moça lavradora, de muito bom parecer, de quem ele se em tempos atrás andara namorando. E, ainda que, segundo ele se entende, ela nunca o soube nem de tal desconfiou que ele a enamorava. Chamava-se Aldonça. Aldonça Lourenço. A esta é que ele pareceu bem dar o título de senhora dos seus pensamentos, e buscando-lhe o nome que não desdissesse muito do que tinha ela, e ao mesmo tempo desses seus ares de princesa e grã senhora, veio chamá-la Dulcinea del Toboso, por ser El Toboso a aldeia da sua naturalidade. Nome este, em seu entender musical, peregrino e significativo, como todos os mais que a si e as suas coisas já havia posto. O mímico Tagarela conta com a sua ajuda.
se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e comenta aí embaixo algum conto interessante que você acha que seria bacana de ser narrado aqui no canal. A gente sempre tá lendo, porque aqui até a mobília tem opinião.